Boa noite para você. Eu sou a Josiane Azevedo, da comunidade Nos Passos do Mestre. E aqui comigo está o Diego. Olá, pessoal. Isso como é que aí. estamos aí? Quarta-feira. Chovendo lá fora, né? Chovendo aqui em Porto Alegre, tá chovendo. Aqui em Porto Alegre bastante. Chove 21 graus, mas não tá frio, né? Tá Não, de tá boas, bom. tá de Tá boas aí. Só que o trânsito complica um pouquinho, né? Quando chove, dá uma... Quem tá em Porto Alegre aí tá enfrentando um trânsito bem pesado. Né? Temos um Mas jogão não- aqui, temos um jogão em Porto Alegre, por isso que... Mas não trânsito percamos tá a feliz. Não dá pra esperança, perder a né? esperança. Noite de esperança aí, são 20 horas e 8 minutos. Estamos começando então o programa Hora da Esperança, que vai ao ar todas as quartas-feiras. Se você está sintonizando o rádio pela primeira vez nesta quarta-feira, seja muito bem-vindo a este programa. E hoje aqui conosco está o Duda na mesa. Boa noite, Duda. Boa noite, Josi. Aê, Boa noite, Diego. Boa noite. Olha só. E boa noite, ouvintes, né? Isso aí, que Deus nos abençoe, que a gente possa viver um bom programa, este programa que está perto de comemorar aí um ano, né? Que legal, um Olha ano, só, né? Um ano de gente. duração. Um ano de programa Hora da Esperança. Então, para contar um pouquinho pro ouvinte, nós somos a comunidade Nos Passos do Mestre, que já tínhamos missão aqui na rádio, fazíamos uma vigília com o mestre, um momento de oração e adoração, partilha da palavra, né? Acontecia uma vez por mês, lá no auditório, né? Os ouvintes vinham, né? Assistir, participar desse momento de adoração. E depois, então, viemos aqui pro estúdio e daí preparamos aí, por graça de Deus, esse programa semanal, com o objetivo, então, de levar a verdadeira esperança, de encher os nossos corações e o teu coração, né? O coração do nosso ouvinte, de um pouco mais de esperança. Em tempos difíceis, né? Muitas vezes a gente começou ano passado num ano de política, né? É verdade. De grandes tensões que nós vivemos ano passado. E, enfim, esse programa veio com esse intuito aí de levar um pouco mais de esperança, né, nas nossas relações, no nosso ser político no mundo, né, em tantas situações. Hoje a gente vive aqui a dificuldade do trânsito, como é fácil de perder a paciência, a esperança, de achar que nada vai dar certo, não vou chegar na hora, né? E então a esperança a gente não deve perder nem nas coisas pequenas. E quem quer escutar os programas antigos aí, acompanhar esse um ano, é fácil, é só entrar no site da Rádio Aliança, alianca.fm.br, e entrar na aba Podcasts. Isso e aí procurar lá os áudios do programa, que tem bastante áudio lá, tem bastante tanto programa. Assunto, né? Conteúdos importantes também Conteúdos, ali, discussões, né? programas muito legais. Pessoas bacanas, que né? Que passaram vieram, que passaram por este programa também. Mas eu fico feliz que a gente contribuindo. sobreviveu um ano aqui já na rádio, né? Ninguém Tá nos legal, expulsou, ninguém né? expulsou. Ainda não, estamos aqui, Ainda vitoriosos. não. Levando uma hora de esperança pra ti aí, né? Tamo bem. Isso aí. Bom, e formas de participação também. Vamos lá pro Facebook, né? A live tá no ar, Duda? Tá no ar a live, então. facebook.com/radioalianca. E ali, então, está no ar a nossa live, que você pode compartilhar, pode, né, compartilhar com outras pessoas, enfim, para que esse programa possa alcançar outras pessoas. E também curtir, comentar, principalmente comentar, né, para interagir aí com a gente não se sentir falando sozinho, né? Não tá, o programa é importante quando tem participação, fica legal quando tem participação. Fica legal, né? Fica bem melhor. Assim a gente não fala sozinho aqui na rádio. E também pelo WhatsApp, telefone 99997-5400, 99997-5400, esse é o WhatsApp aqui, para que tu possa fazer a tua partilha. Também dá para ligar para cá, 3334-5400. Duda Repite, tá aí. por favor. 3334-5400. E Isso aí. o Duda vai te atender com todo prazer aí. É isso então, Eu acho que os avisos são esses. informações iniciais pra gente começar esse programa, que hoje a gente quer falar, né, o mês de outubro iniciando. O mês de outubro é muito significativo, tem muitas coisas para se discutir, para se falar. Tem meu aniversário também. Olha aí!
Tem muitas coisas. Jesus falando uma coisa séria, importante. Daí vem aqui. Mas celebrar a vida sempre é bom, né? Sempre eu importante. tava celebrando a vida agora no final de setembro aí, né? Ó. Pessoa ganhando experiência. Quilômetros rodados. Pra não dizer outra coisa, ganhando experiência. Ganhando Isso experiência, isso aí. E que eu não tô conseguindo entrar aqui na minha senha. E deixa eu ver o que eu tava falando. Bom, mas o mês de outubro, então, é um mês significativo, né? Tem celebrações e tal. Mas a gente quer iniciar esse mês falando das missões, porque é um mês missionário, é um mês extraordinário, né? Missionário. E a gente quer refletir um pouco, né? Como é que está o nosso ser missionário, né? Quem sabe a gente inicia esse mês missionário com a chamada do Papa Francisco, que disse ontem, a gente vai partilhar o que ele falava ontem nas vésperas lá no Vaticano: não vivamos uma fé de sacristia. Papa Francisco com as suas palavras fortes, duras, forte, diretas. Sim. Não vivamos uma fé de sacristia. O que é sacristia, hein, Diego? Olha, dá pra dizer assim, Josi, o que é sacristia? Vamos lá. Mas assim, ó, dá pra pensar assim, ó. Pensa num lugar, numa sala. Pensa na sala da tua casa. E aí, as coisas que acontecem na tua casa ficam na tua casa. Mas minha mãe, eu vou lembrar da minha mãe aqui. Minha mãe, eu sempre lembro da minha mãe, né? Impressionante, né? Que coisa boa, né? As mães sempre, né? E a minha mãe sempre dizia assim, ó. Olha aqui, ó, guri, tu não sai falando as coisas aqui de dentro de casa na rua. O que acontece na rua. Não é? As mães de vocês não tinham essa relação? É mais ou menos isso, né? Pensa na sacristia como um lugar fechado, né? Lugar interno, lugar né? interno. As coisas que acontecem dentro, internamente, né? Então, o que o Papa Francisco quis dizer? Olha, não sejam missionários dentro da tua casa, dentro do lugar onde tu está. Contradizendo a minha mãe. Diz assim, não, vá lá e fala o que acontece aqui em casa, né? Não fazendo essa reflexão, assim, né? Diferente do que é uma questão interna, né? Então, quando o Papa diz isso, ele quer dizer que nós temos que ir em missão, não podemos ficar anunciando ou falando de Jesus dentro de um lugar fechado, dentro do nosso mundinho, vamos dizer assim, do nosso ambiente, né? Porque a sacristia dentro da igreja é aquele espaço interior, onde se tem as vestes do padre, né? Onde se guardam as coisas. Onde troca roupa. É aquele lugar interior, é aquele lugar, né, recluso ali. E não é pra gente ser missionário ali dentro, ao contrário, né? É pra a gente ser missão pra sair, né? Aquele missionário que fica dentro de casa falando o que tem que fazer, mas não faz. Isso aí. Não adianta, né? Não vivamos uma fé de sacristia, uma fé que fica guardada, uma fé que fica ali naquele âmbito de intimidade, que não ultrapassa, não sai, não vai adiante, não se relaciona com outras pessoas, né? Porque ficar sempre falando de Jesus para as mesmas pessoas não adianta, não adianta, né? Nada. Qual é o nosso mandato missionário? Ide, né? Ide. E isso que o Papa Francisco vem ressaltar, reforçar, enfim, nos motivar a viver esse mesmo missionário com esse intuito, né? De ir além, de extrapolar, vamos dizer assim, né? E é legal falar que talvez você que está escutando o programa pense assim, pois é, Diego, mas eu não tenho, assim, o dom da palavra, eu não sei pregar, eu não sei falar muito bem, né? Mas o que importa mesmo é as tuas atitudes, né? Então, essa evangelização, né, de forma missionária que tu tem que te portar e te comportar. Então, a atitude interior, talvez fazendo uma reflexão, do interior para o exterior, né? Não ficar com isso a coerência da tua vida. Não adianta tu ser um bom pregador, não adianta tu saber a palavra de cor e não viver da palavra, não viver disso, né? Então, as tuas atitudes dentro de casa, com os vizinhos, com aquilo que tu faz, o teu trabalho, isso é importante. Então, é importante tu externar isso, né? Porque falar do evangelho para aqueles que conhecem, né?
Não. É simples, né? Não tem nada de extraordinário. Nada de extraordinário. Mas tu mostrar com a tua vida, as tuas atitudes. O Papa Francisco, ele quer nos provocar, diz aqui, né, para que nós não sejamos notários na fé e guardiões da graça, mas missionários. Então, aquela pessoa que é bem vista, né, onde ela passa, mas como prega bem, né, como fala bonito, Diego, gente do céu. Não, né? Isso não. É um exemplo Tá, um exemplo, tá. Entendi. Tá. Bom, sendo um exemplo, tudo bem. Mas com essa ideia, assim, de ter essa visibilidade, né, pela eloquência, pelo jeito que fala, né, até por uma postura, às vezes, que é muito mais um comportamento do que propriamente, né, uma fé interior, uma fé, sabe, de uma encarnada. Conversão, né, encarnada mesmo, né, ou aquele guardião da graça, do tipo, né, é minha, né, eu que coordeno aqui, né, eu que administro a graça. Opa, como assim eu administro a graça de Deus? Mas o que o Papa nos motiva é ser missionários, é sair, realmente, é conversar com quem talvez seja difícil. Aquele vizinho que é difícil, aquela pessoa que exige de nós paciência, que exige de nós que a gente escute, né, que não é simples. Aí é que tem que ser missionário, aí é que tem que ser ativos no bem. O Papa Francisco usa essa expressão, ativos no bem, fazer o bem, fazer o bem. E se possível, né, se conseguirmos falar de Jesus, mas antes de Jesus é o bem, né? Antes de Jesus, eu acho que mostrar Jesus, né? Com exato. seus atos. Sabe, Josi, que tu estava falando, eu estava me recordando aqui que o sentido, né, da palavra missão, né, eu sou um missionário, pode parecer algo assim, muito voltado para as qualidades, vamos dizer assim, de estudo, de inteligência, de teoria, né? Mas o que importa mesmo na questão da missão é a prática. E a prática de olhar pro outro com amor, com caridade, né? Com vontade de não botar um termo horrível, né? Mas é um termo de dar um biblaço na cabeça da pessoa, de assim, toma aqui, Jesus, a força. Mas pelos gestos e atitudes da pessoa olhar e dizer assim, mas meu Deus, como a Josi é diferente, né? Como é que ela... Tu viu como ela trata as pessoas? E aí, como é que Jesus trataria as pessoas? Como é que Jesus trataria o teu vizinho? Como é que Jesus trataria no trânsito? Como é que Jesus faria com as pessoas? Eu acho que isso é o maior aprendizado de ser missionário. De como é que eu sou missionário, então? Como é que eu... Se a gente tivesse que contar fazer uma grande revelação aqui no programa hoje, como é ser missionário? E acho que dá pra ir além, né? Como é que sim, eu tenho vivido a missão e o que me impede de ser mais missionário, né? O que me impede? Acho que a gente pode partilhar isso porque o programa é feito de coisas concretas, não é pra gente ficar aqui idealizando, mas pra gente falar da nossa dificuldade e uns aos outros nos ajudarmos para cada vez ser mais missionário. Papa Francisco vai nos motivar, incentivar a gente viver espalhando paz e alegria. Olha aí. Espalhar a paz e a alegria. Agora, se as pessoas enxergam um cristão carrancudo, como, sem né? Humor nenhum, sem humor nenhum, né? Enfim, só afasta ao invés de aproximar. Sabe que eu tava me lembrando agora que tava vindo no trânsito, e aí um cara começou a buzinar assim pra mim, né? Aí ele passou por mim e tinha aquele adesivo de Nossa Senhora, sabe? Aquele adesivo. E aí eu fiquei pensando, cara, olha aí, né? Olha aí, né? Irmãozinho, vamos voltar de novo? Vamos voltar que alguma coisa ficou pra trás. Tá trânsito, cara, tu não vai conseguir passar, né? Mas ser atitude, né? Olha aí, talvez ele tenha esquecido que ele tem um adesivo, né, no carro, né? Mas isso também é sinal. É sinal de fé, de graça pra vida das pessoas, né? Se eu olho e digo, não, isso aqui não condiz com o tipo de atitude dele aqui. E nesse caso aí, tu viu pelo adesivo que ele tem uma relação com a fé cristã. Indo de Nossa Senhora, né? É um cristão católico. É nosso irmão, assim, de profundidade.
Mas às vezes não tem esses sinais. E a gente percebe ali as pessoas... mas o que ela tem diferente, né? O que tem diferente? Porque é aquele brilho no olhar, é aquela atenção quando tu vai falar. Só alguém que te dá atenção, pronto, né? Isso já é sinal de cristianismo, dar atenção para alguém. Porque quem é que dava atenção para as pessoas? Jesus é aquele que dava atenção. Então não dá pra dizer que não tem empecilho pra ser missionário, né? Tipo, eu não preciso fazer 12 anos de estudo pra ser antes de ser missionário. Não precisa. Ou preciso, não, vou ser missionário porque eu tenho que ir para a África. Eu tenho que... Não, tu pode ser missionário aqui mesmo, né? Tu pode simplesmente abrir o coração e ser esse outro Jesus, né? Isso que a gente falava dar atenção ao outro parece pouco e reforço aqui de novo, né? Que é uma atitude cristã, por mais que a pessoa não professe a fé e tal, mas é Jesus quem escutava o outro. Jesus dava atenção, Jesus chamou um a um, ele não chamou a galera, vem e me segue, né? Ele chamou um a um. Então Jesus nos ensina a esse cuidado, essa atenção pessoal, essa conversa no olho no olho, né? Jesus nos ensina a ser próximos uns dos outros. E aqui o Papa ainda fala mais, né? Espalhando paz e alegria, que era o que eu falava, amando a todos, incluindo os inimigos por amor a Jesus. Também os inimigos, também aqueles que te xingam no trânsito, também esses, né? Tu não ama o pecado dele. O pecado dele tu não vai amar, mas a pessoa que tá ali tu tem que amar. Então é difícil, não é fácil, né? Não é, esse exercício realmente é muito difícil. Mas se tu pensar que aquela pessoa que está ali, né, que te magoou, que te machucou, que talvez fez coisas absurdas, coisas horríveis, ela também é filho de Deus. Só que o pecado dela tu não vai abraçar, tu não vai acolher, tu não vai dizer, sim, eu gosto do fulano e gosto de tudo que ele faz. Não, né? Ele me magoou, ele machucou. Eu acho que é até importante a gente falar isso e dizer isso, mas tu tem que olhar pro outro com um olhar de amor. E aí sim é a experiência completa, né? Porque muitas vezes a gente diz assim, não, mas eu já perdoei, fulano eu gosto do fulano, eu não gosto do fulano, mas eu trato ele bem, eu não gosto do meu vizinho fofoqueiro, vou falar dos vizinhos hoje, né? Meu vizinho fofoqueiro lá, mas olha que o vizinho pode estar escutando. Meu vizinho é um fofoqueiro, mas ele já fez fofoca de mim, eu já perdoei ele. Mas tu ama ele? Ama a pessoa dele? Tu tenta entender, tem empatia? O que Jesus faria? O que Jesus faria? É uma grande pergunta aí. E o Papa ainda pergunta para nós, como é o meu testemunho? Quem está com Jesus sabe que possui aquilo que se doa, e o segredo para possuir a vida é doá-la. Assim diz o Papa para nós. E acho que esse questionamento é importante, né? Como é o meu testemunho aí fora? Como é o meu testemunho com os meus vizinhos, com meus colegas de trabalho, né? Com as pessoas, enfim, tantas pessoas que a gente vai se relacionando, né? No dia a dia. O que eu estou testemunhando, né? Eu estou testemunhando um Jesus que vive, né? Que é próximo, ou eu abandono, né? E vivo a fé segmentada. Largo tudo de mão. Largo tudo de mão, e aí, como é que eu vivo isso, né? E aonde ninguém tá vendo, né? Onde ninguém tá te olhando, onde ninguém tá... Porque, volto a dizer, é fácil a gente, no meio onde nós estamos, né? Eu sou católico, a Josi também é católico, o Duda também é católico. Nós fazemos parte de uma comunidade, o Duda faz parte de uma paróquia. É simples e fácil a gente se vestir de uma forma, vamos dizer assim, cristã, de amar os outros enquanto a gente está aqui. E quando a gente está fora. E quando ninguém está vendo? Quando o padre não está vendo? Quando os meus irmãos não estão vendo? Que tipo de atitude eu tenho? Com os meus outros irmãos, né? Com aqueles que eu não gosto, aqueles que eu tenho dificuldade, aqueles que eu não tenho paciência. Como é que eu sou? Que Jesus que eu mostro para eles?
Opa! Jesus que eu mostro. Será que eu mostro Jesus? É. Eu fico perguntando, acho que é difícil, mas você tem que fazer essa reflexão. E vale fazer essa reflexão, a gente vai escutar uma música para nos ajudar também, porque não adianta só a gente ficar aqui discutindo, mas se a gente não olhar para nós mesmos, né, aquele olhar interno sobre a nossa vida, para ver onde eu tô sendo testemunha ou eu encontrei Jesus e tô guardando para mim na sacristia, né? O que o Senhor quer é que a gente possa anunciá-lo a todas as pessoas, né? E desde já aqui dou nossa boa noite para Daniele, que entrou, que diz aqui, boa noite, família Aliança, com muita alegria ouço vocês. Ela pede, a Andréia também, dá uma boa noite, pede boa orações. Boa noite para ti, Andréia, fica conosco, né? Vou registrar aqui os teus pedidos de oração. A Maria José também, que pede oração pelos familiares. Uma boa noite para ti. E também tem participação aqui do nosso aniversariante do dia, Giovan. Um grande abraço, Giovan. Porque ele vive. Isso aí. Um grande abraço aqui ao vivo, Giovan. Que Deus abençoe tua vida. Deus te abençoe, Giovan. Deus te abençoe e te conduza. Guri. É o Diego. Giovan é o Diego. Beijo, tá falando mal aqui. Beijo. Queria mandar um beijo também, aproveitar o momento de mandar um beijo. Eu queria mandar um beijo pra minha tia Rita, que tá escutando. Tia, se cuida aí, hein, tia? Vamos lá, vamos se cuidar. Minha tia, eu já falei no programa aqui, é uma grande pessoa. E certamente ela tem um testemunho muito bonito pra dar pras pessoas que estão na volta dela. Então, tia, vamos lá, tia. Vamos seguir Jesus aí. Deus abençoe. Muito bem, vamos para uma música e a gente já volta. Estamos de volta, programa Hora da Esperança, são 20 horas e 34 minutos. Estamos aí, e aí, o que acharam da música? Deu para refletir sobre a missão? Que tu falou, a gente falou o nome da música? Não falei, né? Como é que é o nome da música, Duda? Por favor. Eu vou assumir minha missão, com a Mariane. Mariane. Isso é música antiguinha, assim, né? Mas uns 30 anos. Não, ela é menina ainda. Ela é menina ainda. Tem uns aninhos. Mas, enfim, não é lançamento agora, né? Mas uma música que nos ajuda a refletir, a rezar também, né? Eu vou assumir minha missão. E é legal, você que escutou a música, fez a reflexão, de partilhar com a gente no Facebook aí, partilha nos comentários ou liga aqui pra rádio ou manda um WhatsApp, compartilhando o que pensou da sua vida e aquilo que fez refletir essa conversa que a gente teve nesse primeiro bloco. É interessante. Isso aí mesmo. E a gente fazia aqui uma discussão, né, grande no intervalo sobre essa... Às vezes a gente acha que para ser missionário tem que estar muito preparado, né? Tem que... Primeiro, preciso fazer teologia, né? Porque imagina, se alguém me pergunta alguma coisa que eu não sei... Não, antes disso eu tenho que saber todas as orações de cor. E isso não é verdade, né, Duda? Eu tava falando, inclusive comentei com vocês agora no intervalo. Quando vocês estavam falando, eu tava pensando em mim, assim. Na verdade, refletindo, assim... É realmente esse sentimento que parece ter em mim, que eu sei que não tem nada de racional, mas acaba influenciando bastante. Que é essa ideia de que para a gente anunciar Jesus, para a gente poder falar para outras pessoas, a gente tem aquela ideia de que a gente tem que ser o católico preparado, porque a gente sempre imagina as perguntas e indagações mais cabulosas, assim como aquelas que Jesus tinha que responder naquela época, né? E a gente com vergonha, daqui a pouco alguém pergunta uma coisa e eu não sei responder. Então a gente sempre tem na ideia, a gente como católico, a gente sempre sabe que a nossa missão maior sempre foi de conseguir mais almas, né? Eu gosto muito daquela música do Valmir Alencar, Onde Está Teu Irmão, né? Que a gente, vamos lá, conseguimos viver santamente, né? Chegamos lá no céu, faceiro da vida, cheguei, conquistei, né? Para alguns ainda vão escutar, tá? E cadê teu irmão? Cadê teu irmão? Né? Então, e aí tu vai perceber, talvez tu tenha nessa hora um sentimento do tipo assim, não era só eu.
Não era só eu que devia estar aqui. Todos aqueles por qual passaram por mim ou tiveram contato comigo, esses deveriam estar aqui comigo. Principalmente os que estão na minha casa, mas nós somos chamados não só aqueles que estão na nossa casa, mas sim fazer como Jesus sempre fez, que é não olhar a quem, é a todos querer bem, os que são da nossa casa, os que são nossos próximos, mas também os que não são. E a gente tem sempre essa noção de que a gente precisa primeiro estudar bastante. Eu preciso parar de pecar para poder ser testemunho, né? Porque afinal de contas, se eu chegar lá e querer evangelizar, alguém vai dizer, mas tu não é aquele que faz não sei o que. Então, a gente sempre pensa nisso, a gente sempre quer dar, na verdade tem vaidade aí também. Claro. Porque a gente também quer sempre dar o nosso melhor, né? Eu não quero falar, eu quero falar, né? Eu quero anunciar. E achando que a gente tem a maior parcela na evangelização, né? Achando que é mais por nossos méritos do que Jesus que vai agir através do nosso testemunho, né? Então, só que isso entristece, porque na verdade a gente vai passando. Vamos lá. Já estamos falando de 37 primaveras, né? 37 anos. E graças a Deus, a oportunidade que eu tive de nascer numa família que já tinha esses valores. Então, ou seja, estou há bastante tempo. E eu, fazendo um exame de consciência, eu digo, olha, falta muito para me considerar um evangelizador, não só pelas palavras, mas pelos meus atos. Por quê? Porque a ideia sempre foi essa, sempre o sentimento de que não estou pronto, e aí eu vou deixando para a hora que eu sentir que eu estou bem para poder fazer. E o tempo vai passando, e vai tu passando. nunca vai estar pronto. Isso é o que mais o inimigo quer, né? Isso. Que a gente não se sinta preparado, não se sinta pronto e, por consequência, não saia em missão também, Sabe né? que uma coisa que quando a Duda tava falando, eu me lembrei, eu faz algum tempo que eu tô na comunidade, na verdade faz 7 anos, quase 6 anos, 7 anos que eu conheço a comunidade, e a comunidade Espaço do Mestre. E aí tem algumas coisas na comunidade, eu vou partilhar com vocês, que é impressionante, né? A gente, às vezes, e não é só com a nossa comunidade em si, mas com o que Jesus faz na nossa vida. Que é o seguinte, eu vi muitos dos meus irmãos, às vezes, falar assim, mas eu nunca pensei em fazer algo. E eu vou dizer da minha vida, eu nunca pensei em estar sentado nesse programa falando 1 hora toda semana. E aí, por quê? Porque eu pensava mais ou menos assim, eu tenho que estar pronto para poder falar. Eu não sou, vocês percebem, eu não sou um pregador, tenho oratória melhor do mundo, mas eu estou aqui. E aí, alguém vinha, né, e dizia assim, olha, o que importa mesmo é falar da tua vida. Da tua vida. Essa é a maior evangelização, ou não evangelização, mas é o melhor conteúdo, talvez, para evangelizar. O melhor conteúdo para evangelizar é falar da tua vida. Fala da tua vida. Ser aquilo que tu é, ser coerente daquilo que tu Falar é. daquilo que moveu a tua vida. Que moveu a tua vida, a tua história, aquilo que... E é isso que a gente faz nesse programa aqui, né? É falar da nossa vida. Tudo que a gente partilha e diz é aquilo que a gente tenta viver. As nossas dificuldades, as nossas alegrias. Eu fico feliz quando o Papa diz isso, que a gente precisa externar as nossas alegrias. Por quê? Porque é mais ou menos o que eu tento fazer, né? E aí vai ter o meu pecado, vai ter as minhas dificuldades, vai ter as minhas incoerências. Mas quando tu olha para Jesus e tenta ser igual a ele, né? Não igual, porque nunca vou ser igual, mas tentar segui-lo nos seus atos, nas suas atitudes, aí começa a fazer diferença na minha vida. E aí eu começo a ver que eu sou missionário. E não tem nada a ver com uma super graduação. Quer estudar? É ótimo estudar, é ótimo, estude, né? Mas não é isso que vai, vamos dizer assim, isso que vai fazer grande diferença na missão, né? Mas sim aquilo que tu vive, aquilo que tu é. No momento que tu viveu, tu tem um encontro com Jesus, a tua vida é transformada, a tua vida muda, o teu homem velho não faz mais sentido, tu precisa ser um homem novo. O que isso importa para os outros, né?
é a tua vida, então tu vai começar a falar da tua vida, né? E aí, às vezes, tu não precisa, né, que a gente estava falando antes no outro bloco, e agora, tu não precisa estar com o evangelho na mão, né? Tu não precisa proclamar ou dizer o evangelho de cor, mas tu precisa viver o evangelho. Porque aí sim tu vai falar dele de outra forma, né? De uma outra forma. E isso que o Duda falava do dar o melhor, me fez recordar que a gente sim quer dar o nosso melhor e a gente precisa se esforçar para dar o nosso melhor, porque Jesus merece, porque as pessoas merecem, mas sim cair ali num erro de achar que nesse meu melhor eu não vou errar, porque a gente erra, porque a gente se frustra, porque as coisas não dão certo, porque nos faltam palavras, porque a gente se depara às vezes com uma situação diante de nós que não sabemos o que falar. E daí, agora não vou mais sair em missão porque tal situação lá me fez gaguejar, me fez ficar inseguro. Mas isso é normal, né? Isso para situações assim de escuta de alguém, ou situações que tu vai pregar, daí tu te prepara, te organiza e as coisas não saem como tu planejou, e daí pela frustração não vai mais pregar, né? Ou organiza todo um serviço de música, né, Diego? Aí, de repente, queima. Sai o som, sai o negócio lá. E tu já diz assim, não, eu quero tocar aquela música porque eu ensaiei aquela música. E fica ali batendo o pé porque tem que ser aquela música. Não, né? Sim, a gente se esforça para dar o nosso melhor, mas nisso Jesus vai nos formando para a humildade, né? Para fazer somente aquilo que Ele quer e não aquilo que é desejo pessoal nosso. Enfim, tem muitas coisas que vão sendo formadas aí. E a gente vai vendo que a missão é muito mais simples, muito mais simples. A gente fez a experiência agora de sair em missão nesse domingo, né? No Retiro Conexão, lá da comunidade nos Passos do Mestre. Ao final do retiro saímos, né, no Hospital Conceição, dá pra gente partilhar e falar aqui, que foi uma experiência, né, simples, que encheu a nossa vida em primeiro lugar, né, e temos certeza também que encheu a vida das pessoas que estavam lá hospitalizadas. Uma missão muito simples. Não, e aí já fica o convite, quem está escutando, a comunidade Espaço do Mestre tem uma missão uma vez por mês no Hospital São Lucas da PUC. Quem quiser participar dessa missão, manda uma mensagem aí no WhatsApp da própria Rádio Aliança, ou também na timeline do programa no Facebook, colocando à disposição aí para viver também essa experiência, porque, como a Josi estava falando, essa experiência de tu ir ao encontro do outro e simplesmente escutar, né, Josi, que é a única coisa que a gente faz, né, é estar presente e escutar o outro, a dificuldade do outro, e rezar com ela, né, é isso que nós fizemos. Não tem segredo, não tem teoria, Duda, não tem muita coisa. É isso, né? Para te fazer essa experiência é muito simples, tu não precisa de muita coisa, né? E essa experiência que a gente está falando, que é no hospital, que talvez você olhe assim, é no hospital, é no cemitério, é em algum lugar, tu pode fazer simplesmente na tua casa, com teu filho. Tu pode fazer na tua casa, filho, com a tua mãe, com teu pai. Tu pode ser escuta, né? Que é ser missionário, de chegar e dizer um bom dia e perguntar para as pessoas que na tua volta, no teu trabalho, ser testemunho dessa palavra que te transforma, que muda a tua vida, de transferir isso para as pessoas, de fato, né? E é isso que a gente fez tentou fazer isso no hospital, e é isso que a gente tenta fazer. É isso que tu pode tentar fazer todos os dias, né? Mas fica o convite aí, já fiz o convite aí aberto, e quem quiser, uma vez por mês nós temos uma missão no Hospital São Lucas da PUC. É difícil, Josi? Tu participou? Não é nada difícil. E é gratificante, sabe? Demais. Tu vê Deus, né? Tu vê sinais de Deus. Desde o momento que tu entra no hospital ao momento que tu sai, tu vê sinais de Deus te consolando. Tu acha que tu vai consolar alguém, meu amigo? Tu não vai consolar ninguém. É Deus que consola o teu coração e com certeza consola a vida das pessoas que estão lá também. Mas é Ele que faz isso, né? Exatamente. É que a Adriane, complementando, Adriane Leopardo Gonçalves,
Cuidado com tua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam, né? A frase de São Francisco de Assis. E é exatamente isso. Muito, muito obrigada, Adriane, pela tua partilha. Porque muitas vezes a nossa vida é a maneira de as pessoas conhecerem Jesus, né? Então, não é pouca coisa, né? As pessoas que se relacionam conosco, né? Eu sou professora, né? E muitas vezes eu não consigo anunciar Jesus porque eu tenho um trabalho a ser cumprido, né? Mas é na convivência ali que eu posso falar da minha fé, mas se não posso falar da minha fé, na verdade, o que fica é o testemunho, né? É a coerência, são os valores, enfim, é a experiência que transborda no nosso modo de ser. E temos também o testemunho de uma das nossas irmãs de comunidade. Minha irmã de sangue. A Ju, que está fazendo peregrinação, que uma vez por mês também está aqui, né? Partilhando conosco, faz parte da equipe do programa. E ela está em Roma neste momento, né? Fazendo sua peregrinação lá, já está há dias. E ontem esteve presente ontem e hoje, né? Hoje também na audiência com o Papa, mas ontem especialmente, que era a abertura desse ano missionário, que o Papa Francisco, nas vésperas, celebrando as vésperas, partilhou deste texto que nós estamos aqui falando, né? Comentando. Então ela conta um pouquinho da sua experiência de peregrina, né? E da experiência que ela teve com o Papa no dia de ontem. Vamos escutar então? Olá, boa noite, amigos da Rádio Aliança, ouvintes do programa Hora da Esperança. Uma boa noite também muito especial para os meus irmãos aí da mesa. Então, primeiro eu quero dizer assim, que é uma alegria para mim estar partilhando, dividindo um pouquinho da experiência que eu tenho feito, né, nos últimos dias com todos vocês. Então, primeiro, né, explicando assim, eu tô numa peregrinação, então, né, nesse momento estou em Roma, desde domingo, mas eu já percorri algumas cidades desde o dia 18 de setembro, que eu tô longe de casa. Então já tá dando aquela saudade, mas ao mesmo tempo tá muito bom aqui. E bem, assim, né? Então desde o domingo eu tô aqui em Roma e queria partilhar com vocês sobre essa experiência de estar na sede da Igreja Católica e poder vivenciar momentos únicos que eu não esperava e que eu não tinha, né, na verdade, planejado, mas que tem sido, assim, providência de Deus na minha vida. Então, eu ontem e hoje pude estar mais perto, né, no Vaticano. Então, primeiro, deixa eu primeiro contando um pouco, né, quando eu planejei a viagem, quando eu organizei, eu olhei a agenda do Vaticano e a agenda do Papa, e eu tinha planejado participar da quarta-feira da audiência, né? Porque eu cheguei aqui no domingo no final da tarde, então eu não conseguiria participar do Ângelus e aí eu conseguiria participar da catequese que o Papa faz em todas as quartas-feiras. Então eu me organizei para isso. Acontece que na terça-feira eu fui conhecer o Museu do Vaticano, a Capela Sistina, a Basílica de São Pedro, e aí quando eu fui conhecer, né, que também é um outro parênteses, né, um momento único, incrível também, aí foi quando eu fiquei sabendo que neste mesmo dia, então ontem, né, dia 1º de outubro, o Papa, ele celebraria então o início do mês missionário extraordinário. E eu não sabia disso, né? Então ontem tudo aconteceu e eu pude participar, né? Na igreja, na Basílica de São Pedro. Mas assim, né? Falando um pouco sobre essa experiência primeiro de peregrina, de turista, né? De turista no Vaticano, assim. Nossa, é uma experiência fantástica porque é muita história. A gente se dá conta do tamanho, da imensidão da igreja, de todos os papas, de tudo que aconteceu, enfim, é uma história linda que nós temos, né? Então, poder percorrer esse caminho de conhecer os museus, e aí, quando a gente entra na Capela Sistina, assim, é uma coisa que você não consegue nem contemplar, sabe? De tanta beleza que tem dentro daquele lugar, assim.
de encher os olhos. E aí, assim, pra fechar tudo, o caminho que eu fiz foi esse, né? Primeiro os museus, depois a Capela Sistina e, por fim, essa visita terminou na Basílica. E aí, quando tu entra na Basílica, que ali tem, né, um lugar específico que está o corpo de São João Paulo II, né? E também as relíquias de outros papas. Nossa, eu realmente me emocionei muito, né? Assim, você não sabe se tu ri ou se tu chora, porque é muita emoção poder tá ali dentro desse lugar santo, desse lugar, né, que é tão sagrado, assim. Foi realmente uma experiência que não tem como descrever, né, porque é muito bom mesmo. E aí, quando a gente pisa pela primeira vez na Praça de São Pedro e vê, assim, aquelas colunas todas que te abraçam, né, aqueles 2 arcos que são quase como 2 braços que te abraçam, assim, é indescritível mesmo a sensação. E aí hoje, então... daí ontem ainda, né, foi essa experiência da abertura. O Papa celebrou, então, aqui, né, em Roma, foi à tarde, às 6 horas da tarde, foi na liturgia das vésperas, e aí ele fez, então, a abertura do mês missionário, né, onde ele colocou, assim, que o coração da missão da igreja é a oração, e ele falou muito, assim, sobre essa questão de que a gente não deve ser cristãos que vivem na sacristia, no sentido de guardar a fé, de ter uma fé, assim, de sacristia, de que guarda o tesouro, mas que não leva para fora, não leva para o mundo, né? Então o Papa colocou muito isso de que a gente deve evangelizar, né? Deve sair de si mesmo, né? E colocar em prática a missão da igreja. Hoje, então, ele também, né, continuou dentro desse apelo missionário. Eu participei da catequese hoje, então, e assim, um momento lindíssimo, riquíssimo também, porque é muita gente, muitas pessoas de todos os cantos do mundo. O Papa fala em todas as línguas, né? Todas as línguas não, ele falou em várias línguas. Só que quando ele vai falar, todo mundo tem um maior respeito, todo mundo faz um silêncio enorme, todo mundo tá ali, claro, quando ele passa, é óbvio, todo mundo vai fotografar e tudo mais, mas depois disso, quando inicia a celebração, quando inicia a liturgia, é silêncio, é comunhão profunda, é espírito de oração, sabe? É coração unido mesmo, é comunhão. E isso é muito bonito na igreja, isso é muito bonito ali, né? Poder vivenciar isso. Nestes dias eu tenho feito essa peregrinação sozinha, né? Então eu me questionei algumas coisas, assim, tipo, nossa, como tem gente no mundo, como o mundo é grande, como tem tantas pessoas, como o mundo é muito maior do que Porto Alegre, né, assim. Você vai contemplando e se dando conta dessas coisas e não tem como não fazer a reflexão, assim, de para que eu fui chamada, para que Deus me criou, né? Eu não sou mais uma criatura no mundo à toa, mas eu tenho uma missão de batismo, né? Eu tenho um porquê no mundo. Então, esses dias de reflexão, assim, sozinha e imbuída desse espírito, né, do mês missionário, eu fico me questionando sobre a minha missão de batizada, qual é mesmo, e o que eu tenho feito ou o que eu não tenho feito, né? E acho que essa também deve ser a nossa pergunta todos os dias, né? Como que eu tenho vivenciado a minha missão? Eu não sei, assim, é difícil fazer um resumo, né, de tudo, porque os frutos dessa viagem, eu acredito que eu não estou enxergando ainda, né? Deus vai mostrando depois,
mas eu acho que é isso, assim. Queria deixar aí, então, o meu abraço para todos vocês, dizer que eu tenho rezado também muito nestes dias e que também rezarei, então, por cada ouvinte, por cada um de vocês. Um grande beijo, um grande abraço, em comunhão, desde aqui de Roma. Até mais. Isso aí, então, esse foi o testemunho da Juliana, que está em Roma, partilhando a sua experiência, né? E acho que o que ela traz, né? O que eu tô fazendo na minha vida, né? Tantas são as pessoas que necessitam de serem evangelizadas, né? De que o anúncio do evangelho possa alcançar mais pessoas. E o que eu tô fazendo da minha vida, né? Como é que está o meu ser missionário? Então, são inquietações que ficam para nós também, de a gente não se contentar, não se conformar com quem não conhece Jesus, né? Eu preciso ir ao encontro de quem não conhece e parar de ficar sempre anunciando para quem já conhece, né? Olha, quem já conhece, manda se vira, né? Dá um tapinha nas costas e diz assim, tem que melhorar isso aí. Vamos lá. Vamos adiante, né? Vamos nos hospitais, vamos anunciar para as famílias, né? E temos... um gancho? Um gancho? Agora que eu me liguei, eu ia dizer, vamos anunciar pra tua casa, pra tua família, pra onde for. Mas vamos falar, né? Dia 23 de novembro, Fórum de Família e Educação. Um sábado, né? O dia inteiro aí pra gente discutir sobre as questões que mais preocupam a família, que é a educação dos filhos. Vai ser um evento muito legal, né? E é bom que você que está escutando o programa preste atenção nessa data, dia 23 de novembro, tá? É um sábado, entrada gratuita. Entrada gratuita. É um evento, acho que muito importante para nós todos aqui, para fazer uma reflexão grande sobre a educação e sobre a família, né? Quem é pai, quem é mãe, quem é professor, quem é psicólogo, um monte de gente que trabalha com família ou é família. A gente precisa discutir sobre isso, de como ser cristão e ter uma família. Qual é o caminho que a gente deve seguir? E é o norte do evento, eu acho, né, Josi, que é abrir essa discussão, essa reflexão para tantas famílias, para as nossas famílias, de como ser católico. A família como igreja doméstica, Isso. A família como desenvolvimento ali dos valores, né? O desenvolvimento integral do ser humano, né? Que a família não se preocupe só com a intelectualidade dos filhos, da criança, mas se preocupe com o todo. Então, vão ser discutidos aí muitos temas, né? Com a ideia de fórum mesmo, que seja discussão. Isso. Pessoas confirmando já, workshops que a gente está preparando. E é legal falar do fórum com esse olhar de que é realmente um lugar de discussão, de partilha, porque é muito fácil hoje tu botar na internet, botar no Google aí, né, como educar uma criança católica, e tu vai escutar um monte de gente falando um monte de, desculpa o termo da palavra, baboseira. E quando a gente vai abordar isso no fórum, vai ser essa forma de que tu vá lá com a tua família, que tu vá lá e tu veja pessoas que vão falar para ti, mas que tu converse, que tu discuta, que tu questione, que tu participe dos workshops. Então é um grande momento para nós, da comunidade dos Passos do Mestre, mas é um grande momento, eu acho, para todos nós que temos família, que vai ter um lugar de encontro, um lugar de fala, né? Que a gente vai poder discutir e conversar. Dia 23 de novembro, um sábado, então. Já vai agendando e a gente logo vai lançar mais informações, né? Sobre uma divulgação mais completa aí, temas desses workshops que vai estar de graça. Bem bacana, de graça. E estourou nosso tempo, Duda. São 20 horas e 1 minuto. E esse foi o programa Hora da Esperança desta quarta-feira. E nós retornamos na próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.